Olá, você que me acompanha, sou Carlos Oliveira e você está no canal Teologia com Carlos Oliveira. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que tem causado muitas dúvidas na mente de muitos estudiosos, muitos estudantes de teologia, que é referente a livre-arbítrio e livre agência. O que de fato são essas duas nomenclaturas? O que de fato elas representam dentro da esfera religiosa, e no nosso caso nós estamos falando de uma teologia cristã. Livre-arbítrio ou livre-agência? O que de fato eu devo entender como algo correto, algo que de fato é existente e algo que de fato é bíblico, segundo aquilo que nós estudamos? Pois bem, no vídeo de hoje, explicar a questão do livre-arbítrio e da livre-agência. Se você pesquisar, você vai encontrar inúmeras situações que diferem uma das outras. Algumas pessoas defendem o livre-arbítrio, outras pessoas defendem a livre-agência e outras pessoas fazem uma confusão entre uma coisa e outra e não chegam a lugar algum ou não têm a capacidade de defender uma ou outra tese, que é aquela pessoa que, como diz o velho ditado, quer agradar a gregos e troianos. Mas nós temos que entender que de fato existe uma verdade, que existe um fato, e é este fato que nós temos que apresentar dentro daquilo que nós aprendemos. E sobre livre-arbítrio e livre-agência, eu quero trazer para você a seguinte reflexão: o que de fato eu entendo como correto? Eu, Carlos Oliveira, o que de fato eu entendo sobre livre-arbítrio e livre-agência? É claro que eu, como um teólogo reformado, tenho uma definição talvez diferente de alguns teólogos, como por exemplo pentecostais, neopentecostais, mas claro, sempre levando em consideração que a teologia ela é muito ampla, ela é muito abrangente, e nós temos que ter este entendimento e esta forma de compreender as inúmeras vertentes dentro de uma teologia. Pois bem, para falarmos sobre livre-arbítrio e livre-agência, eu primeiro vou falar sobre livre-agência. O que é livre-agência? O que é ser um livre-agente? Vou te dar um exemplo muito simples sobre livre-agência ou livre-agente. Nós, todas as manhãs, todos os dias, acordamos, escovamos nossos dentes, tomamos nosso banho, tomamos o nosso café e saímos para as nossas reuniões, nossos compromissos, nossos trabalhos. Este simples momento, esta simples ocasião do nosso dia, ela acarreta em várias decisões. Por exemplo, você toma a decisão de qual roupa vestir nesse dia, qual camisa usar, qual calça usar, qual sapato usar, qual bolsa usar, qual utensílio usar. Isso é uma liberdade de escolha, isso é ser um livre agente. Você, como agente, tem a liberdade de escolher essas questões rotineiras, sociais, dentro de uma civilização organizada. Por exemplo, neste vídeo eu estou usando uma camisa em um tom mais avermelhado. Eu tive a liberdade de escolher esta camisa, do mesmo modo que eu teria a liberdade de escolher uma outra camisa, de uma outra cor, uma azul, uma preta, uma branca, uma amarela, seja ela qual for. Ou seja, eu tive e tenho a liberdade como agente de escolher essas questões relacionadas de ordem natural, de ordem humanamente falando. Isto é ser livre agente, isso é livre agência. Você tem a liberdade de escolher, de tomar as decisões corriqueiras da vida. Você tem a liberdade de escolher qual carro da agência comprar, você tem a liberdade de qual país viajar, você tem a liberdade de qual cidade conhecer, você tem a liberdade de qual casa morar, você tem a liberdade do que será o almoço de hoje, do que será o jantar de hoje. Você tem a liberdade de escolher como livre agente. Isso é livre agência, uma característica que muitas vezes nos difere dos animais, que não são livres agentes, como nós, que temos a racionalidade de escolher o que nós queremos. Isto é livre agência, isto é ser livre agente, e nós somos livre agentes, porque a palavra de Deus nos ensina a respeito dessa questão. Livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio?
O livre-arbítrio, ele está direcionado ou relacionado estritamente a uma questão de escolha entre o bem e o mal. O bem e o mal esteve diante de Adão. Deus falou para Adão: de toda a árvore do jardim poderás comer, menos a que está no centro do jardim, que é uma árvore restrita. Você não pode tomar daquela árvore, que é justamente a que se tratava entre o bem e o mal, onde conhecer o bem e conhecer o mal. Esta liberdade, este livre-arbítrio que Adão tinha antes de sua queda, ele foi rompido justamente com a escolha errada de Adão ao escolher o mal, ao escolher desobedecer a Deus. A partir do momento que ele toma essa decisão, o livre-arbítrio de escolher, de tomar as decisões entre o bem e o mal, ele é rompido. E a partir dali, todos, como diz a própria palavra de Deus, pecaram em Adão. Ou seja, a consequência do pecado de Adão foi passada para todos nós. E em função disso, nós já nascemos em pecado. Ou seja, nós já nascemos como consequência do pecado. Nós já nascemos propenso às escolhas malignas. Nós sempre tendemos para o mal. Nós sempre escolhemos o mal. Nós sempre nos direcionamos para o mal. E se não fosse a graça salvadora de Cristo, nós continuaríamos sendo direcionado e conduzido para o mal. Ou seja, o livre-arbítrio nós não temos, porque nós não temos a capacidade de escolher entre o bem e o mal na esfera espiritual. Nós não temos a capacidade de entender o que é o bom e o que é o ruim dentro de uma esfera espiritual. Nós não temos essa capacidade a partir do momento da queda de Adão. Adão tinha o livre-arbítrio porque Deus o deu e o fez semelhante em todas as esferas. Porém, na sua escolha precipitada para o mal, este caimento para o mal passou a todos os homens, fazendo com que todos os homens perdessem esta sensibilidade de entender ou de escolher em todas as suas questões o bem, em todas as suas questões as escolhas exatas. Então, a diferença entre livre-arbítrio e livre-agência cai justamente nessa questão. Entre uma questão nós temos a liberdade de escolher as questões naturais e na outra questão nós não temos a condição de escolher entre o bem e o mal. Que você tenha entendido esta reflexão, que você tenha entendido que de fato é uma coisa e outra e que a partir de agora você tenha a compreensão de defender qual tese se adequa mais ao que a Bíblia nos apresenta. Eu sou um livre agente, mas a liberdade como arbítrio, isso infelizmente nós não temos e perdemos com a queda de Adão. Que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.